Eu quero trazer uma palavra para você hoje que mexeu muito comigo e falou muito ao meu coração e na minha vida. Isso trouxe transformação na minha vida. É uma reflexão que eu tive com ela no meu coração já há algum tempo e hoje eu quero compartilhar com você. Eu sempre tenho uma expectativa de que a palavra pode trazer algo novo. Nós estávamos cantando, eu quero viver algo novo. Então nós temos uma expectativa que a palavra de Deus vai trazer algo novo. É mais ou menos assim, é um desbravar na nossa alma. Porque a palavra de Deus diz assim, como ela é como espada de dois gumes, ela vai onde a letra, onde o conhecimento, onde o treinamento não vai, ela vai, ela é viva, né? Então, desbravar na alma, né? É um elucidar da nossa mente. Porque nós que somos da linha, que nós viemos do metodismo, né? Nós acreditamos o quê? Na palavra, na razão, mas nós não dispensamos a experiência. São 3 pilares da nossa igreja. Então, que você hoje, de forma individual, possa viver essa experiência em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, e eu tenho a expectativa essa manhã. Agora, Salomão, no capítulo 25, no verso 26, o versículo da minha reflexão é essa aqui. Provérbios, no capítulo 25, no verso de número 26. Olha o que diz o texto aqui. Olha como que isso mexeu comigo. Como que isso fez eu visitar muitas coisas na minha vida. Diz assim, ó. Fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Caraca, isso é forte, irmão. Isso aqui é forte. Olha o que diz, ó. Fonte contaminada, nascente poluída, é o justo que fraqueja diante do ímpio. O justo que fraqueja diante do ímpio é uma fonte que jorra água, mas ela não é potável. Ela não serve para nada. Esse mesmo texto aqui, em outra versão atualizada, diz o seguinte, esse aqui é muito forte também. Olha o que diz. Como cidade sem muros, ou cidade destruída, que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Já imaginou isso? Uma cidade sem muro, uma cidade desprotegida, né? Eu quero falar hoje sobre a nossa capacidade de se recompor, a nossa necessidade de se recompor. É muito ruim quando a gente perde o controle. É muito ruim, em outras palavras, né? Meu pai dizia assim, eu vou perder as estribeiras, ele falava assim. Cuidado, eu vou perder as minhas estribeiras. Não, é muito feio você ver uma pessoa que perde o equilíbrio. O que é que a gente faz? Fulano, vem aqui. Aí a gente fala para ela no canto o quê? Calma, recomponha-se. Recomponha-se, né? Alguém tem que chamar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem que ter muita coragem para continuar agindo externamente quando internamente a gente não está bem. É necessário muita coragem. É difícil lidar com essas duas realidades. Eu estar bem por dentro e continuar agindo certo por fora. É um baita desafio, né? Tem que ter muita coragem. Não é qualquer um que consegue, irmão. Não é qualquer um. A gente não está bem por dentro, logo a gente começa a fazer o quê? A gente começa a tropeçar por fora. E a gente pode matar coisas na nossa vida. Nós podemos morrer pessoas, homens e mulheres sonhadores. Por quê? Um monte de desejos, sonhos, e aqui eu não digo somente sonhos financeiros, familiares, não, eu estou falando assim, sonhos com Deus mesmo. A gente corre o risco, né? Se a gente não consegue continuar bem por fora, quando a gente não está bem por dentro, a gente joga no lixo sonhos, projetos. Eu já deixei de realizar coisas na minha vida, porque eu não soube lidar com essas duas realidades, internas e externas.
Eu já deixei de conquistar coisas na minha vida. Às vezes a gente fala assim, eu não sei por que isso acontece comigo. Por quê? Porque lógico, irmão, vencer é muito mais difícil que perder. Estar em pé é muito mais difícil do que cair. Ter sucesso é muito mais difícil do que não ter sucesso. É por isso que, olha só, diz o seguinte, né? O que isso quer dizer? Para ter algo que vale a pena é difícil. Precisa ter coragem para a gente aprender na vida que algumas batalhas eu vou perder. E algumas batalhas não vai valer a pena para mim. Eu já entrei em muitas batalhas que não eram para mim entrar e que não valia a pena. Por quê? Porque eu não soube lidar com essas duas realidades, aquilo que acontece internamente com aquilo que acontece externamente. Às vezes não saber lidar com aquilo que acontece externamente, né? Quantas batalhas a gente vence, depois a gente chega lá sangrando, suando a camisa, a gente termina com a vitória na mão e fala assim, eu nem deveria ter entrado nessa situação. Para que eu fui me meter nisso? Para que é que eu fui entrar nessa discussão? Porque algumas batalhas que nós entramos, é assim, porque a gente fica preocupada em gerenciar a opinião dos outros ao nosso respeito. Por quê? Porque nós não sabemos lidar aquilo com que está dentro de nós, com aquilo que está fora, né? Então a gente fica preocupado, a gente vai desperdiçar tempo tentando mudar a opinião das pessoas. Isso não vai resolver e não vai mudar. Por quê? Porque não é a pessoa, sou eu. Ou às vezes não sou eu, é a pessoa. De repente um sujeito fala assim, eu tenho uma opinião sobre o pastor Cílio. O que isso quer dizer ao meu respeito? Nada, diz ao seu respeito. Agora, se eu não souber lidar com isso, eu posso entrar em batalha na minha vida desnecessária. Em situações desnecessárias. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui para você é o seguinte, Deus vai abençoar você, não de acordo com aquilo que pensam sobre você. Amém, irmãos? Eu nunca vi na Bíblia Deus condicionando bênção dele de acordo com a média do que as pessoas falam ou pensam de mim. Nunca vi. Mas a gente entra em batalhas desnecessárias. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com o que acontece dentro da gente, com aquilo que reage fora de mim, ou fora da gente. É interessante isso, porque quando Deus chama Josué, por exemplo, Deus ele fala assim para Josué, assim, Josué, ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Deus aqui não está falando para Josué sobre a capacidade de segurar uma espada de 30 quilos. Deus não está falando para Josué aqui sobre a capacidade de segurar um escudo. Não. Deus não está falando aqui sobre a capacidade de física, porrada. Não, não é isso não. Deus está falando sobre ser forte, sobre ser corajoso dentro. Deus não está falando sobre uma força externa. Deus está falando sobre uma força interna. Uma força que vem de dentro. Por isso é muito importante se recompor. É muito importante entender que, ainda que eu esteja em um colapso interno, eu não posso me prejudicar, ou eu não posso colocar para fora aquilo que está dentro de mim. A gente vem na igreja às vezes, irmãos, e é mais ou menos assim. O valor das pregações. A gente vem na igreja procurar o quê? Uma semente. O que é uma semente? É uma promessa. É uma palavra, não é assim? É um acalento. Quantos de nós viemos aqui por causa de uma semente? Eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir algo. Agora, por mais brilhante que seja a semente, por mais extraordinário que seja o louvor, por mais extraordinária que seja a experiência, a semente, ela sempre vai cair aonde? Num solo. Sim ou não? Por mais qualidade que tenha a semente, por mais trabalhada que foi a semente, por mais preparada que foi a semente,
ela vai cair em um solo. E a pergunta é: como é que está esse solo? E se nós não soubermos lidar com essas questões internas, a semente que cair vai acontecer o quê? Ela pode encontrar ali rocha, e as raízes não vão se aprofundar. Pode cair na beira do caminho, o pássaro pode levar. Pode cair entre os espinhos, e aquilo pode ser sufocado. Nós falamos muito de semente, mas nós esquecemos às vezes do solo. Quem dá é semente é Deus, mas quem entra com o solo somos nós. O que eu estou dizendo é que não adianta você correr atrás, não adianta você ir atrás de sensações. Se você não para, se você não percebe como você reage, ou a capacidade de se recompor, o que acontece dentro de você. Essa semana eu peguei esse versículo com um amigo, que eu estava conversando com ele um dia de uma prosa muito interessante. E ele falou um negócio que eu falei: isso é muito forte. Isso é muito verdade. Eu liguei para ele e falei: estou preparando uma mensagem aqui, e aquilo me veio na mente, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu falei: me manda aquela referência. Ele me mandou Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Esse Provérbios aqui, irmão, ele é muito sábio e verdadeiro. Quem cultiva pensamentos alicerçados em medo, terá dificuldades, não é isso? Então nós precisamos alicerçar os nossos pensamentos na rocha. É o melhor que nós podemos fazer. O texto que lemos no início aqui, ele diz assim o seguinte, irmãos: é como uma cidade sem muros. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Aquela pessoa que não sabe se colocar diante das situações da vida, não sabe suportar ou se portar diante, é como uma fonte contaminada. Tudo que Deus tem para você é maior do que você. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos tomando banho em tigela de sucrilhos. Irmão. A gente começa a se afogar em copo d'água. Eu já passei por situações assim, se afogando em copo d'água. Por quê? Porque eu não estava bem internamente. E quando eu não estou bem internamente, o que acontece comigo? Uma pessoa olhou para mim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma pessoa não me cumprimenta. Uma pessoa fala alguma coisa para mim, eu já me desmonto todo. Está me perseguindo. Tem gente assim. Está me perseguindo. Eu já sabia que você não gostava de mim. Eu sempre soube que vocês não gostavam de mim. Gente assim. Eu já fui assim. Gente sem muro. Porque quando a gente não tem muro, tudo entra. Quando a gente não tem muro, todo mundo vem fazendo acampamento na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Já viu aquelas moças que casam, né? Casam, tudo, vai morar, e de repente chega para o sogro, chega para o marido e fala assim: eu sempre soube que toda sua família nunca não me recebeu direito. É assim. Mas sempre, mas a gente está noivo há poucos dias, você nem me conhecia, agora você sempre já sabia. Não, irmãos, gente se afogando, tudo porque descontrolou. Irmãos, você tem um valor em dinheiro. Osias lá tem um dinheiro lá, uma grana boa, 5 milhões na empresa dele lá. Fazer igual o pastor Carlos Adriano, 5 milhões, vai fechar muitos contratos, como ele diz, né? E aí você vai colocar o seu dinheiro no banco. Você coloca dinheiro no banco que tem menos dinheiro que você? Você já parou para pensar nisso? Você colocaria, Márcia, dinheiro em um banco que tem menos dinheiro que você? Assim somos nós, irmãos. Eu não depositaria. Se a gente deposita o nosso recurso em algo que a gente sabe que é maior, o que a gente vai ter? Vai ter paz. É isso que Salomão está nos ensinando. Salomão aqui está falando sobre domínio próprio.
sobre domínio próprio, a capacidade de proteger a minha mente, proteger o meu coração. Numa versão atualizada diz o seguinte, ó, o homem que não tem domínio próprio, que, olha só, irmãos, e que perde a postura diante do íntimo, ele está dizendo, é como cidades sem muros, você está sem proteção. Sem proteção. Você já ouviu falar das muralhas de Jerusalém? O que serve a muralha? Muralha serve para limitar, para impedir. Eu crio muralhas, eu controlo os portões, eu sei o que entra e o que não entra. Nas muralhas de Jerusalém, que quem pode falar melhor disso, pastora Carmen, está indo para a terceira viagem dela lá, uma estudiosa, historiadora. Quantos portões? 10 portões tinha Jerusalém, não é isso, pastora? Olha aí, dependendo da fase da cidade e a quantidade de portões. Não é assim? Não, eu pergunto, você tem muros? Você controla o que entra? Ou qualquer coisa entra na sua vida? Já ouviu falar sobre a muralha da China, muralha da Babilônia, muralhas de Jericó? Os tempos antigos, as muralhas, elas protegiam a cidade. O que temos hoje? Pessoas cheias de talento, cheias de potencial, cheias de dinheiro, com um futuro promissor, perdidas. Por quê? Porque não conseguem ter coragem o suficiente para, apesar do que acontece dentro delas, conseguir reagir por fora de forma sadia. Por isso que você vai encontrar gente que sempre vai tentar te menosprezar. Por quê? Ela não consegue controlar, que ela é uma frustrada. Aconteceu coisas na vida dela no passado, ela não consegue ver nada de bom. Nada. E às vezes a pessoa que está ali, ela acha que é o problema, mas não é. Agora, a pessoa que está ali, o que essa pessoa tem que ter? Muro. Muro. Por quê? Porque senão aquilo me afeta. Mas pastor, isso é falsidade. Não, isso não é falsidade, isso é confiança em Deus. Isso é confiança, é saber que quem tem o remédio é o Senhor. E eu não vou expor as minhas feridas para quem não tem remédio. É saber que quem tem o remédio é o Criador. Então eu preciso sempre, e você vai precisar sempre, ó. Você que está em casa aí, presta atenção. De repente você já teve que lidar com isso. Já não levantou bem hoje. E de repente lá na sua casa todo mundo pagou o pato. Não é assim? Hoje eu levantei bem cedo, porque eu estou no hábito de levantar muito cedo. E aí eu de fato já liguei a CNN e eu estava vendo naquela reportagem a polêmica da morte do moço lá dentro do Carrefour. O que foi aquilo ali? Foi roubo? Não. O que foi aquilo ali? Racismo? Não diria que foi racismo. Eu vi os vídeos antes. Parece que entraram em uma confusão, 2 policiais. O que aconteceu com o moço? Alguém falou alguma coisa para ele. Ele não se controlou, deu um murro na cara do policial. O policial, os 2 juntos, se descontrolaram também e ao caso veio a morte. Vocês se lembram, eu estava tentando lembrar o nome dele, eu lembrei hoje, do Zidane. Grande jogador de Copa do Mundo, uma carreira impecável. Como que o Zidane ficou conhecido no mundo inteiro? Um cara passou do lado, falou não sei o que para ele. Ele foi na frente do cara, o que ele fez? Ó, uma cabeçada, derrubou o cara ficou estatalado lá no chão. O que é isso? Eu sempre vou precisar lidar com essas realidades. E nem sempre o que acontece dentro de mim eu preciso estar exposto. O que eu tenho que fazer? Ter muros. Olha o que diz Provérbios 16, 32. Aquele que domina o seu espírito é melhor do que o herói de guerra. Hã? Caramba, irmão. Caraca. Aquele que domina o seu espírito é melhor do que o herói de guerra. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro.
Melhor é controlar o seu espírito, mais vale do controle do espírito do que conquistar uma cidade. E o que é isso? Eu tenho a capacidade de resistir. E isso aí, irmão, não é terapia, não é condicionamento, não é comportamento. Isso aí tem um nome, chama-se Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de ser um freio e não um carro desgovernado, um carro descontrolado na ladeira abaixo. Quantas pessoas perderam respeito, credibilidade por não terem domínio? Palavras, reações espalhafatosas não voltam. Quem quer viver algo novo aqui na sua vida? Paulo nos ensina em Efésios, olha aí, a nossa luta não é contra carne, nem contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra hostes espirituais do mal, a nossa luta é contra as regiões celestiais. Agora presta atenção. Se a minha luta não é contra pessoas, por que eu faço cara feia? Se a minha luta não é contra pessoas, por que eu agrido? Se a minha luta não é contra pessoas, por que eu travo batalhas com pessoas? Se a minha luta não é contra pessoas, por que eu carrego raiva de pessoas? Hã? Se a minha luta não é contra pessoas, por que eu prendo sentimentos dentro de mim? Consegue entender? Como nós travamos batalhas inúteis. Por quê? Porque nós não temos maturidade para se recompor. Se recompor com aquilo que acontece dentro de mim versus aquilo que acontece fora de mim. E o que acontece? A gente se descontrola. Né? E a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos dar força. Força. Recomponha-se. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, recomponha-se. Recomponha-se. Quando a gente fala assim, recomponha-se, não é para você, não, é porque eu estou brigando. Não, recomponha é o seguinte, presta atenção a quem você é. Presta atenção. Talvez eu não tenha força para fazer a minha casa melhor, o meu trabalho melhor. Talvez eu não tenha energia para fazer os meus filhos se tornar melhor. Mas eu tenho controle sobre o que acontece dentro de mim. E o Espírito Santo me dá força com o que está fora para não entrar. Como é que você se define? Como é que você se define? Hã? Você se considera alguém equilibrado, maduro, intempestivo, impetuosa, uma pessoa cheia de fúria? Hã? Quanto de coragem você tem para não deixar estourar para fora os conflitos de dentro da sua alma? E mais, não tentar arrumar culpado para os conflitos da sua alma. Porque isso é um outro desafio, né? Porque às vezes a gente deixa estourar, mas de forma peçonhenta. Aí é mais complicado ainda, né? Segundo princípio que eu quero falar com você é o seguinte: você nunca vai mudar algo fora de você sem primeiro saber o que acontece dentro de você. Você nunca vai mudar algo fora de você sem saber o que acontece dentro de você. A gente precisa entender isso. Se eu perguntar para as pessoas que moram com você, se você tem muros, sobre a sua capacidade de reação, o que elas diriam? Como marido, como esposa, como filhos, no seu trabalho. Você é uma pessoa fácil de trabalhar, você é uma pessoa difícil de conviver com os vizinhos. Irmão, seria muito bom se o nosso descontrole, essa nossa incapacidade de lidar com o que acontece dentro, o que acontece fora, não roubasse nada da gente.
Mas, e aí seria bom, por quê? Porque a gente perde o controle e pede desculpa, pede controle e pede perdão, pede controle e pede perdão. Mas toda vez que eu perco o controle, algo sai da minha vida. Toda vez que eu não sei lidar com essas duas áreas, interna e externa, eu vou perdendo, algo sai. Eu perco o controle, eu perco também o meu nome. Eu perco o controle, eu perco a autoridade. Eu perco o controle, eu perco o respeito das pessoas. Agora, se eu perco o respeito das pessoas, como que as pessoas vão ouvir o evangelho? Márcia, ministra de louvor aqui, perde o respeito das pessoas. Por quê? Ela não, vamos imaginar que ela não sabe lidar com essas duas dualidades. O que vai acontecer? Como que ela vai falar se ela não tem o respeito? É por isso que Gálatas, no capítulo 5, verso 16, Paulo vai dizer: ande pelo Espírito. Se você anda pelo Espírito, viva pelo Espírito, de modo assim, você vai satisfazer a vontade de Deus. Porque ele fala assim que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E milita aqui não é melita de coar café, irmão. Milita aqui é uma expressão militar, de combate intenso. De combate cotidiano, diário. Andar no Espírito é isso. Atitude é externada lá de forma correta. Eu posso viver uma confusão interna, mas ainda assim eu posso optar de fazer o certo. Eu posso viver uma confusão interna, mas eu opto por fazer a coisa da maneira certa. Você tem essa capacidade de obedecer a Deus, apesar de tudo que está acontecendo dentro de você? Tem que ter coragem para viver isso, irmão. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem para saber o que acontece dentro de mim. Deus está dizendo para nós hoje, né, como disse para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para mim. Já foi muito mais complicado, já foi muito mais difícil. Quantas batalhas eu entrei. Quantas batalhas emocionais, quantas noites mal dormidas. Quantas noites perdidas de sono. Com pessoas que nunca afetou minha vida em absolutamente nada. Não, o inimigo, por que você precisa ter coragem e não vai ser fácil, irmão? Porque o inimigo vai bater. E ele não vai bater fraco, ele vai bater forte, vai ser difícil. Mas Deus está falando o seguinte para Josué: eu estarei com você. O inimigo vai pegar pesado, mas eu estarei com você. E é isso que muda a nossa história. Qual que é o problema de não ter muros? Qual que é o grande problema de não saber me portar? Bom, se eu não tenho muros, algumas coisas na minha vida vão ser afetadas. Uma das áreas que serão muito afetadas na minha vida são os meus sentimentos. Sentimentos. Uma cidade sem muros, ou alguém que não se controla diante do ímpio, que não sabe se controlar ou controlar os seus sentimentos, né? É gente movida por sentimentos. Você já viu gente movida por sentimentos? É complicado, hein? Complicado. Agora, gente que ama a Deus, como nós amamos a Deus, né, irmãos? A nós mesmos também, amém? Por isso nós temos facilidade para adorar a Deus. Porque uma pessoa que ama a Deus e ama a si mesmo e tem essa consciência, ela é uma pessoa bem resolvida. Concorda ou não? Uma pessoa bem resolvida, ela supera fácil as coisas, sim ou não? A pessoa torna as coisas na vida mais simples, sim ou não? Às vezes a pessoa vem e fala assim: pastor, tal. E pastor, ixi, ó, esquenta a cabeça com isso não. Lá, deixa para lá, esquenta a cabeça com isso não.
ó, fica em paz, viu? Tranquilo, fica em paz. O que é isso? Gente bem resolvida. Gente que sabe lidar com as realidades externas e as internas. Agora, a pessoa que não sabe lidar com as realidades internas, tudo para ela vira uma ofensa. Tudo é uma ofensa. Um conselho, você está querendo puxar meu tapete. Uma orientação, o cara nunca fez nada, fica aqui dando orientação. Uma ideia, o que é isso? Pessoa que não está resolvida por dentro. A pessoa que está resolvida por dentro, opa, chega aí, me ajuda aí. Fala, manda, o que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? Como que é? Como que não é? Hã? E o amor não é assim, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele suporta, tudo supera. Hã? Você já imaginou eu me relacionar com a pastora Carmen sem muros? E ela se relacionar comigo sem muros? Um dia ela não vai estar bem. E eu não vou ter muros. O que vai acontecer comigo? Ih, filho, vai estragar. Aí, agora, se eu estou com muros assim, e ela não está bem, o que eu chego para ela e falo assim? A pastora Carmen, ela está assim, mas ela não é assim. Eu não vou deixar entrar. Porque eu sei que do lado de lá, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que acontece do lado de cá. Agora, se eu deixar entrar, aí é complicado. Não, é como uma cidade sem muros. Qualquer coisa entra na minha vida, qualquer coisa entra na minha cidade. É uma cara feia, qualquer coisa entra diante de mim. Qualquer um monta acampamento na minha alma. A cidade está desprotegida. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha construir muros na nossa cidade. Por quê? O diabo, ele não quer apenas destruir você. O diabo, ele quer envergonhar você. O diabo, ele quer matar a nossa reputação. E se você não construir muro em Deus, para resistir o dia mal, os seus sentimentos vão se destruir. Daqui a pouco você está com os seus sentimentos, que é uma salada, uma bagunça. Você se sente menosprezado, você se sente abandonado, ninguém liga para mim, ninguém me valoriza, e ppp, e papapá, eu sempre fiz isso, ninguém olhou. O que é isso? Gente com sentimentos destruídos, porque não teve muros. Mas a gente precisa conhecer a nós mesmos. O Salmo capítulo 4:4 é uma coisa interessante, né? É interessante isso. Fala sobre desequilíbrio. Quando a Bíblia fala, né, que irais, mas não pequeis. O que a gente tem que fazer? Pega o travesseiro, vai para o quarto, apaga a luz, enfia a cabeça debaixo do travesseiro, reflita, depois sai de lá, né? Não vai sair chutando o pau da barraca, não, porque se tudo que você fizer na vida, você sair chutando o pau da barraca, é complicado, né? Uma frase esses tempos atrás que eu li, que achei muito interessante. As pessoas que nos tiram do sério, elas são apenas instrumento para mostrar o quanto nós estamos desequilibrados. Na hora que eu li isso, mano, eu falei assim, toma. Fazer igual o pastor Rodrigo, né? Pega ela, Jesus. Olha aí. Ele não está aqui, para você tinha que falar hoje, Juliana. Pega ele, Jesus. Meu Deus. Não, irmãos, olha só. As pessoas que nos tiram do sério são um instrumento que mostra o quanto nós estamos desequilibrados. Qual é o muro que está aberto na sua vida? Qual é a fissura? Deus diz assim, 2 juízes não podem julgar uma causa. Você é juiz, eu sou juiz, nós estamos numa confusão. Irmão, eu estou aqui numa briga com o pastor Sidney. Ele tem razão, eu tenho razão. Como é que resolve isso? Com 2 pessoas desequilibradas de tudo quanto é forma. Ele sem muro, eu sem muro. Ele com razão, eu com razão. Porque se eu sou juiz, cara, eu já julguei, eu já decretei, eu já vi quem tem razão, quem não tem, eu já condenei e já dei o veredito, ele também.
Às vezes está faltando na nossa vida o tijolo do domínio próprio. Se você pedir a Deus, Ele te dá. Para quê? Para você ter muros. Para quê, pastor? Para você não destruir os seus sentimentos. Pessoas com sentimentos destruídos é complicado, irmão. O que mais? Que pode acontecer quando a gente não constrói muros e a gente não sabe lidar com o que acontece dentro e com o que acontece fora. A gente não sabe suportar os desejos. Os sentimentos definem quem eu sou. Os desejos mostram do que eu sou construído. Você é o que você deseja. Os sentimentos, eles dizem quem eu sou. Os desejos mostram do que eu sou constituído. Você sabe, né? Você é o que você deseja. E tudo que você deseja mostra o que você é. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. Você sabe, existem muitos pecados na nossa vida que está relacionado ao desejo, que nós precisamos colocar diante de Deus. Os meus desejos, os meus sentimentos, tem coisas que vão acontecer que são maiores do que eu. É por isso que Salomão diz, como fonte podre e como cidade sem muros, é aquele que não tem domínio próprio. Coisas vão acontecer que são maiores do que nós. Coisas já aconteceram na minha vida que era maior do que eu. E por não ter domínio próprio, por não saber lidar com o que acontece fora, o que acontece dentro, e por não me conhecer, o que eu fiz? Eu deixei aquilo entrar. E aí não só estraga a minha vida, mas estraga o quê? As pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho aprendido em Deus o seguinte: quanto menos portões eu tiver na minha cidade, mais eu controlo o que entra e o que sai. Quanto menos portões eu tiver na minha cidade, mais eu controlo o que entra e o que sai. Se a gente tem muitos portões, é muita coisa que entra. E a gente não controla, né? A minha cidade, né? Não, e aí o que acontece? Peça ao Espírito Santo, né? Peça força. Existem pessoas que não têm domínio sobre as circunstâncias. Ofende mesmo. Chega junto mesmo. Tem que ter muita coragem. E Deus falou assim para mim essa semana: recomponha-se. Eu fortalecerei você. Recomponha-se, porque você pode ser melhor do que as circunstâncias. Recomponha-se, por quê? Porque Deus é maior do que as circunstâncias. Recomponha-se, por quê? Porque Deus é maior do que as pessoas. Recomponha-se, por quê? Porque a sua vida está depositada na confiança em Deus e não nas pessoas. É difícil, mas você pode. Para de falar palavrão, para de xingar, recomponha-se. Para de envergonhar o meu nome. Salomão diz no capítulo 18, 8, diz o seguinte, que sobre as circunstâncias ninguém tem o poder de conter. Ele fala assim: ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco o poder do dia e da morte. O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que por mais que eu seja uma pessoa boa, eu não posso controlar o vento, o poder da morte, eu não sei. Deus nunca vai dizer para mim o dia que eu vou morrer. E eu também não posso saber o dia que vai ter uma guerra dentro de mim, eu não sei. Você sabe que um dos frutos do Espírito é autocontrole? Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Pois o fruto do Espírito é autocontrole. Autocontrole. Eu quero terminar essa minha reflexão dizendo o seguinte, que nós temos que aprender a tomar e fazer atitudes diferentes. Valorizar o controle, a disciplina, e nós temos que nos esforçar para isso.
nós não podemos ser fracotes na alma. Eu preciso me recompor. Preciso me recompor. Não tem justificativa, viu, irmãos? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, a gente fala assim, é porque o senhor não sabe. Eu não sei mesmo. Eu sei que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Porque as pessoas também que estão do nosso lado, uma hora cansa. Porque as pessoas também que estão do nosso lado, também uma hora diz, chega. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado também chegam e diz, basta. Não dá mais, você vai ter que conviver com isso, eu não sou obrigado a conviver com isso. Já imaginou? A pastora Carmen ser obrigada a carregar o fardo da minha infelicidade. O fardo da minha falta de decisão, o fardo da minha falta de postura, o fardo da minha falta de se enxergar, o fardo da falta de fazer uma leitura interna de quem eu fui, quem eu sou, quais coisas estão aqui, e eu fico no mundo de Bob. O que é mundo de Bob? Eu crio um mundo de fantasia e ali eu vivo nele. Não rola, cara. Não rola, dona. Uma hora essa mulher vaza da sua vida. Mesmo sendo crente, pastor, mesmo sendo crente, irmão. Deus, ele está preocupado com a vida. Deus não está preocupado com o casamento. Nossa, pastor, Deus não se preocupa com o casamento, se preocupa também. Mas antes de você colocar uma corda no pescoço, é melhor você vazar. Porque eu já vi gente colocar corda em pescoço por causa de casamento. Isso, desculpa, não é vontade de Deus, não. Deus está preocupado com a sua segurança, com a sua saúde emocional, com a sua integridade física, com a sua integridade. Porque existem muitos tipos de agressão. Existe agressão verbal, moral, na alma. E sabe o que acontece com isso? Isso vai desconstruindo a gente. Daqui a pouco a gente perde a identidade. É por isso que muitas mulheres apanham durante muitos anos e olham para a cara do infeliz, do safado, do perturbado, por endemoniado, e fala, mas você sabe, né, eu sempre tiro ele do sério mesmo. Deus me livre, irmão. Isso é uma pessoa que já foi desconstruída de tudo quanto é jeito na vida, e ela acha que é culpada de tudo. Pastor, o senhor não sabe, eu não sei mesmo. Eu não sei do medo que está dentro de você. Recomponha-se apesar do medo. Recomponha-se apesar da falta do dinheiro. Não deixe os seus sentimentos abertos. Não deixe os seus desejos abertos. Você lembra daquele lutador chamado Mike Tyson? Gente que não tem muros é igual Mike Tyson. Gente que não tem controle sobre o que entra, sobre o que sai, é igual Mike Tyson. O que ele era? Um sucesso. Um aparente sucesso. Um bom lutador, força física, genialidade, nasceu para aquilo. Qual que era o problema? Ele ganhava a vitória no ringue. Ele mais perdia na onde? Nas relações. Ele era vitorioso só no ringue. Só no ringue. Ali acho que ele extravasava, né? Mas ele era um derrotado onde? No domínio próprio. Batia, prisão, droga. E o que aconteceu com ele? Ele foi destruindo tudo aquilo que ele construiu. E porque não tinha muros, o que aconteceu com o Mike Tyson recentemente? 60 anos de idade tendo que subir no ringue para defender um cinturão. Agora, como que um homem de 60 anos, eu tenho 50. Como que um cara de 50 vai lutar com um cara de 25? Eu não aguento. Se um moleque desse, se um garoto desse me der um tapa no escutador da novela, irmão, eu fico rodando 3 meses. Porque eu sou um homem de 50 anos. A musculatura dele é diferente, é tudo diferente. O poder, a potência, é tudo diferente. A força. Então o Mike Tyson, o que ele teve que fazer? Ele teve que encarar esse vexame, passar vergonha, apanhar, ser ridicularizado. Por quê? Porque nunca teve muros. É bom ter músculo. Eu faço academia, eu estou ficando todo durinho. É verdade. Tem uns meninos aqui da igreja que faz academia lá também. Eu chego lá, os moleques estão com as barronas de ferro assim, irmão, tudo pá, pá. Eu falo, cara,
caramba, meu, como que consegue levantar tanto ferro assim, aquelas rodelas, sabe, que parece bolacha de ferro, umas bolachinhas que coloca na ponta do ferro, e os moleque tal. Aí, para não ficar para trás, meu amigo, eu pego aqueles quilinhos eu vou no máximo 3 quilos, para mim arrebentar. Falou, hoje eu arrebentei no treino, eu falo para Dani. Eu chego em casa, fico fazendo pose na frente do espelho. Eu falei, bem, ó, já estou com asa. Hoje eu arrebentei. Eu pego aqueles de 4 quilos, faço uma cara assim, daquelas bem nervosas mesmo, sabe? Perto deles assim, ó. Mas só na hora que eles estão olhando. Na hora que eles estão olhando, eu falo assim, ai Jesus, que isso, negócio acaba logo esse negócio, eu não estou aguentando mais isso. Aí eu já fico olhando na ficha para ver qual é o próximo, para acabar logo. É. Aí quando eu chego no último, graças a Deus, acabou. Só falta o abdominal. Vou lá, 3 de 20. Treinador, fui, tchau, vazei. Aí no dia que eu faço tudo certinho, eu chego em casa até mais inchado assim. Mas eu estou sentindo hoje que minha musculatura, ela expandiu bem. Ter músculos é bom. Mas nós precisamos ter músculos na alma. Nós não podemos ser fracotes na alma. Eu preciso me recompor. Porque senão eu vou ser um fracote na alma. Os meus sentimentos vão ser afetados. Os meus desejos não serão controlados. Né? Não serão. Então você é o que você sente, é feito pelo que deseja, e você nunca vai chegar, eu nunca vou chegar, dependendo de como eu concilio o que acontece fora e o que acontece dentro de mim. São essas 3 coisas que Deus falou comigo. Silas, recomponha-se. Às vezes não é o Espírito Santo que fala, é a mulher mesmo em casa, tá ligado? Porque às vezes eu olho uns negócios na internet assim, eu chego assim, eu vou responder isso agora. Aí ela fala assim, tira isso agora. Aí eu falo assim, tá bom. A gente tira. Recomponha-se. Recomponha-se. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, Silas, recomponha-se. Porque um homem que não domina o seu espírito é como a cidade sem muros. É como fonte contaminada. E assim a gente pede para Deus, fala, Senhor, me ensina a melhorar. Espírito Santo, me dá esse domínio próprio. Porque eu quero ser melhor do que um guerreiro. Já imaginou isso? O homem que domina o seu espírito, ele é melhor do que um herói de guerra. Pensa em um herói de guerra aí, do nosso tempo. Winston Churchill. Então, eu sou melhor do que ele se eu conseguir controlar o meu espírito. Quero que o grupo de louvor suba aqui em cima. Quem aqui quer algo novo para a sua vida? Eu quero. Você já esteve perto de gente que tem muros e pouquíssimas portas? Como que a gente se sente? Seguro, protegido. A gente se sente acolhido. Estou lá perto da pastora Carme. Aí eu falo assim, não sei se alguém está na câmera aí, eu estou vendo 3 câmeras sem ninguém. Então vem aí, menino, para vocês regular esse negócio aí. Ficar longe da câmera não resolve. Aí eu estou perto da pastora Carme. E eu me sinto bem perto dela. Por quê? Porque ali, sempre que ela falar algo que vier de dentro dela para mim, eu vou olhar e falar assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, isso me ajudou. Isso me ajudou. Não é bom? Não, a pessoa o quê? Ela é fonte de água viva. O que eu quero ser? Eu quero ser fonte de água viva para as pessoas. Você já esteve perto de pessoas que não têm muro? O cara, ele está aqui no culto, uma bênção. De repente ele sai dali, ele tem explosão no estacionamento, fora, na sala. É uma coisa, não tem muros. Não tem muros. Você já esteve perto de pessoa assim? Fala assim, não dá. Perto de fulano não rola. Eu não quero ser assim, eu quero ter muros. Eu quero que as pessoas que estejam do meu lado saia somente aquilo que precisa sair.
E eu deixo entrar somente aquilo que precisa entrar. Porque se eu deixo sair tudo que tem, acabou, irmão. Aí eu vou estragar a minha vida com o pastor Júlio, eu vou estragar a minha vida com o pastor Márcio, eu vou estragar a minha vida com a pastora Carmen, eu vou estragar a minha vida com todo mundo. E se eu deixar entrar tudo, aí eu vou me estragar. Meus sentimentos, desejos, e eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou ficar patinando na vida. Porque todo mundo vai ser culpado, todo mundo vai ser culpada, o ambiente é culpado, o Bolsonaro é culpado, o Lula é culpado, todo mundo é culpada, é o PT, é o PSDB, é a esquerda, é a direita, é o Putin, é todo mundo, o mundo. Todo mundo é culpado. Por quê? Ó, vamos ficar em pé. Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu quero ter coisas novas. Eu quero ter muros. E eu quero ter um portão só. Eu prefiro assim, tem gente que tem capacidade de ter 2. Tem gente que tem a capacidade de ter 3. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter só um. Eu tenho que ser muito bem direcionado, porque eu vou conseguir cuidar de um. Ó, isso aqui pode entrar, isso aqui não entra. Isso aqui, Senhor, me ajuda, isso aqui não vai entrar dentro de mim, não. Não. De forma alguma, isso não pode entrar dentro de mim. Ou isso aí é bom para dentro de mim. Deixa eu abrir o portão, deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Igual eu estava tomando café com meu amigo, e ele começou a falar desses assuntos comigo, e eu fui deixando entrar. Eu falei, sabe que eu nunca pensei nisso? A minha alma, sabe que eu nunca pensei nisso? Foi deixando entrar. Curve a sua cabeça essa manhã. E a gente podia fazer uma oração assim: Senhor, me ajuda a ter muros. Me ajuda a controlar aquilo que entra, aquilo que sai da minha vida. Me ajuda a conhecer mais eu mesmo. Pai querido e amado, nessa manhã eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu quero novo, eu quero algo novo. Nós estamos chegando em um final do ano que talvez nunca as nossas emoções foram tão tocadas. Os nossos sentimentos, os nossos desejos que foram interrompidos, desejos que foram bloqueados, desejos que foram mortos. Mas nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender, a esperar. Nos dá discernimento daquilo que entra, daquilo que sai, porque eu não quero desconstruir os meus sentimentos, e eu quero manter sob controle os meus desejos, e eu quero saber aquilo que entra e aquilo que sai da minha vida. Senhor, me ajuda a me recompor. Me ajuda a me recompor no meu dia a dia, no meu trabalho, aqui na igreja. Me ajuda a me recompor como pai, como marido, me ajuda. Senhor, que essa força do Espírito Santo que veio sobre a vida de Josué, que venha sobre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo do Senhor. Derrama da Tua graça sobre aqueles que irão ouvir essa mensagem, porque nós queremos ser fonte, nós queremos ser cidade fortificada, para abençoar vidas, para tocar vidas, para trazer gozo, paz, alegria. Nós te agradecemos pela Tua palavra essa manhã. Eu te agradeço porque o Senhor falou comigo, em o nome do Senhor Jesus, amém. Se você assim crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.